Quando o Espírito Santo está entre o casal, ele dá sabedoria para um entender o outro, lidar com o outro, ver as dificuldades que o outro tem, nas reações, na forma de tratar. O Espírito Santo nos educa em tudo. E é impossível duas pessoas falhas, pecadoras, seguir esse modelo divino de relacionamento se não for instruída por Deus. Então as pessoas querem o melhor de Deus, que é o casamento, mas não querem ter os seus conselhos, não querem como autor, como criador do casamento. E aí elas fracassam. Por isso que nós temos tanta desordem no mundo hoje, por causa dos casamentos destruídos. A falta de Deus no casamento faz com que haja essa desordem, o desequilíbrio. Nada vai estar no lugar, absolutamente nada. O casal não vai se entender. E ao invés de um fazer bem ao outro, conforme disse, se um cair, o outro levanta, como falta Deus no relacionamento, há egoísmo. Onde há Deus, não há egoísmo, porque onde há Deus, há doação, há bondade, há fidelidade, porque Deus está ali. Tudo que é bom vem dele. Então, um cuida do outro, um não faz mal para o outro. Lá em Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, diz que ela faz bem ao seu marido e não mal, por todos os dias da sua vida. Eu estava a pensar há pouco o seguinte: há vários tipos de doenças e algumas têm tratamento e outras não. Há mais de 100 tipos de doenças autoimunes. Alguns conhecem algum tipo de doença autoimune, como lúpus, artrite reumatoide e outras tantas doenças que surgem. E eu estava a pensar o seguinte: o que é uma doença autoimune? Obviamente todos sabem. Eu só vou comentar para a nossa reflexão. Nós temos um sistema imunológico, imunitário. E esse sistema trabalha para defender o nosso corpo de bactérias, vírus, células cancerígenas e etc. Produz uma linha de defesa para o nosso corpo. É a missão desse sistema imunológico. Entretanto, pode acontecer desse sistema entrar em conflito. E ele então passa a combater as células do corpo que são benéficas para o corpo. Há uma confusão em que o organismo trabalha contra ele mesmo. Ao invés de combater células ruins, ele também identifica células boas como se fossem ruins e as combatem. Há uma guerra, então, em que o sistema entra em conflito. Daí, ser chamado de uma doença autoimune. O corpo produz a imunidade, mas nesse caso, ele combate a si próprio, faz mal a si mesmo. Imagine uma coisa dessa, o nosso próprio organismo fazendo mal a nós mesmos. Não seria o casamento de muitos um casamento doente? Onde há um relacionamento em que um faz mal ao outro, é a mesma coisa de um corpo que está em conflito e combate a si próprio. O homem tem que entender que se ele faz mal à esposa, ele faz mal a si mesmo, porque os dois são um só corpo, uma só carne. A mulher precisa entender que se ela faz mal ao marido, ela faz mal a ela própria. É um só corpo. Um tem que ser pelo outro. É isso, esse é o sentido. Se um cair, o outro levanta. Não tem coisa melhor do que quando, por exemplo, um adoece e o outro cuida. É tão bom ter alguém para cuidar de nós quando estamos com a nossa saúde debilitada, que alguém possa se preocupar conosco, levar um remédio e até dizer assim: você já tomou o seu medicamento? Já está na hora. Olha, eu preparei esse caldo de galinha aqui muito forte, toma aí.
vai te ajudar. Um cuida do outro. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas se há um conflito entre o casal, eles não terão esse cuidado um com o outro. Pelo contrário, parece que um quer machucar o outro, um quer ferir o outro. Quando há esse tipo de comportamento no casamento, era como se o homem pegasse uma faca e espetasse no seu corpo, ou a mulher, quando faz isso, fura o seu próprio corpo, magoa-se a si própria. É isso que acontece. Esse não é o projeto, esse não é o propósito de Deus nos casamentos. Mas para que realmente o seu casamento seja feliz, Deus tem que estar em primeiro lugar. Esse é o segredo.